Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para conversar com vocês, como eu disse da outra vez, sobre o mês da Bíblia e desta vez o livro de Ezequiel. Saúde e paz. Eu quero deixar claro que aqui não é uma aula, aqui é uma reflexão fundamentado no livro de Ezequiel, nesse documento preparado pelo Serviço de Animação Bíblica das Edições Paulina e também pela CNBB, que em conjunto faz esse trabalho, a Comissão de Animação Bíblica Catequética da CNBB. Então, por isso que não é uma aula, é uma reflexão em cima do próprio livro. Então, eu vou fazer de uma maneira mais condensada, isto é, não é uma live, nós não vamos ter os cânticos, os momentos de reflexão, mas é uma junção para que você que não tem tempo de ir a um grupo de oração, a um grupo de reflexão, a um círculo bíblico, que possamos fazer juntos aqui e você, em seu momento, conseguir fazer a sua leitura. E é com muita satisfação que eu elaborei esse material a partir do próprio texto, do próprio subsídio. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poreis em vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel 37:14. Setembro, mês da Bíblia. Esse é o nosso primeiro encontro. Aí, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, porque eu preciso contextualizar Ezequiel. Então, Ezequiel, cujo nome significa em hebraico que Deus torne forte. Ele era de descendência sacerdotal. Ezequiel estava no grupo que foi exilado em 598 a.C. por Nabucodonosor. Isto é, ele foi levado para o cativeiro. E isso marca muito a estrutura da história do povo de Deus. É possível localizar a atuação de Ezequiel antes da queda de Jerusalém, nos anos de 597 e 571 a.C., e também após, em 586, dado que sua pregação se deu entre os anos de 593 e 571 a.C., na Babilônia. Após a invasão de Nabucodonosor, o templo de Jerusalém e o palácio sofreram saques e foram exilados artesãos e as pessoas influentes daquele país. E Judá se torna uma província da Babilônia. Isso é muito triste, porque o povo é tirado da sua terra e levado para um outro lugar. No exílio, os judeus permaneceram juntos em aldeias e gozavam de uma certa liberdade, porém havia um sentimento de perda de sua terra e de sua origem. Por isso Ezequiel mantinha a esperança do retorno. Por isso que o texto é um texto de esperança. Quanto ao aspecto religioso, eles continuaram com algumas práticas. Surgiram releituras teológicas para os eventos que eram vistos como uma punição de Deus pelo pecado cometido pelo povo e seus dirigentes anteriormente, um povo que não obedecia a Deus. Ezequiel é esta voz de esperança nessa crise, anunciando o retorno à terra e à vida normal. Mas era necessário manter a fidelidade à aliança que foi estabelecida com Deus, Israel. Então, o livro de Ezequiel
e a sua estrutura. Qual era, como que esse livro foi estruturado? O livro da profecia de Ezequiel pertence aos chamados profetas maiores e surge nesse contexto do exílio da Babilônia. Você só de lembrar que eles foram cativeiro no Egito, agora eles estão cativeiros na Babilônia e eles vão sofrer outros problemas futuros. Um povo que sempre vai ser invadido, vai ser dominado por outros povos, mas um povo que não deixa de confiar em Deus, mesmo sendo um povo duro, né? Um povo que às vezes desobedecem a Deus. Bom, no livro de Ezequiel contém pregações que retratam vários períodos do seu ministério profético. E o livro ele pode ser estruturado em duas partes. A primeira compreende os capítulos de 1 a 32, que é subdividida em dois blocos. O primeiro bloco vai de 1 a 24, e o segundo bloco vai do capítulo 25 ao 32. E nesse bloco, retratando o período antes da queda de Jerusalém. A segunda parte ela é composta pelos capítulos 33 e 48, que reproduz o período após a conquista de Jerusalém. É um período mais difícil, um período duro, que eles estão fora da sua terra. E o que acontece? O livro se inicia com dois relatos da vocação do profeta, que se dão em duas visões, né, da glória do Senhor e do rolo que contém a mensagem de Deus. O rolo porque o texto ele era enrolado, não era aberto como os nossos livros hoje. Ele era enrolado, então eles iam abrindo o rolo. Né? Então, após essa introdução da vocação do profeta, começa a pregação dirigida ao povo. Então, a primeira parte do primeiro bloco contém oráculos contra Judá e Jerusalém, essas cidades que o povo tende a não obedecer a Deus, por conta da infidelidade do povo. A segunda parte ela é composta por oráculos destinados a nações estrangeiras, que também prejudicam todo esse processo. O segundo bloco é constituído por vários oráculos de salvação, dirigidos a Judá e a Jerusalém, por meio de palavras de consolação, né, e esperança, nas quais Deus promete conduzir seu povo, dado que as lideranças foram infiéis. Mas mesmo assim, o coração de Deus está aberto para levar esse povo de volta para casa. O livro de Ezequiel tem alguns destaques teológicos. Vou citar aqui. Um aspecto teológico peculiar de Ezequiel é a experiência que o profeta faz da glória de Deus, da majestade divina, sua divindade, sua transcendência. Deus é o Pai de todas as coisas. E Deus permanece intangível, né, a tudo que é criado. Por isso, quando dialoga, né, com o profeta, serve da expressão filho do homem. Essa expressão filho do homem vem ressaltando a finitude, a fragilidade, né, o ser criatura, a nossa fragilidade. Por isso, filho do homem. Uma das características teológicas da profecia de Ezequiel é a centralidade do culto, visto que Deus manifesta sua glória de forma especial no templo e na liturgia. Por isso que eles estavam sempre voltados para o templo. O templo é o lugar do encontro com Deus. Outro ponto, outro aspecto importante, né, dessa teologia de Ezequiel é a chamada responsabilidade pessoal pelos pecados cometidos, em contraposição à concepção segundo a qual os pecados dos antepassados podem ser cobrados das gerações subsequentes. Quer dizer, os nossos pais, os nossos antepassados cometeram erro e agora nós estamos pagando. Agora, a gente tem que
perceber que ao longo do texto, essa reflexão ela vai sendo trabalhada e vai mostrar que não é assim. E o último destaque teológico é a perspectiva do futuro, da profecia de Ezequiel. Destaca-se em Ezequiel 40 a 48. Para Ezequiel, o estabelecimento de Israel se dará com a restauração do templo. O templo tem que ser restaurado, com o retorno da glória de Deus nesse recinto, no templo. E, contudo, também a renovação do culto, celebrar com verdade, com determinação. E daí, passando essa contextualização, a gente passa agora para o primeiro encontro, apresentado aqui no nosso livro. O primeiro encontro, ele vai nos chamar a atenção sobre a vocação de Ezequiel. Todos nós temos uma vocação, cada um de nós tem uma vocação. E vamos ver qual foi a vocação de Ezequiel. A mão do Senhor era forte sobre mim. E bendita o nosso lema, bendita seja a glória do Senhor desde a sua morada. Então, vamos agora fazer uma pequena acolhida do nosso momento. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro encontro de nossa caminhada no mês da Bíblia, de 2024, refletiremos sobre a vocação e missão do profeta Ezequiel. No centro desse encontro está a vocação e missão do profeta, sustentada pela voz de Deus, que lhe diz: não tenhas medo. Ezequiel aceita, sem objeção, sua vocação, com a convicção de que a mão do Senhor estará sobre ele e que Deus caminhará ao seu lado. A missão do profeta não será fácil, pois o povo vive obstinado na maldade do coração, na rebeldia, na desobediência à vontade de Deus. Mas seu testemunho é mais importante do que o resultado positivo de sua pregação, o testemunho de Ezequiel. Como filho e filhas de Deus, somos chamados a viver nossa vocação, nossa missão como dons divinos, fidelidade e com plena certeza do Senhor, de que o Senhor está conosco e não nos abandonará em momento nenhum. Vamos então à nossa oração. Senhor nosso Deus, vós que vos escolheste para sermos testemunhas de vossa presença, anunciadores de vosso amor, vós nos chamastes para servir os irmãos e irmãs na caridade. Abri os nossos olhos às necessidades e aspirações dos mais pequeninos e pequeninas, dos mais feridos e feridas. Abri nossa inteligência à vossa palavra, para que seja nossa luz. Abrir nossos corações ao amor, para que um novo ardor, um novo fogo nasça em todos nós. Contamos convosco, Senhor, para viver neste encontro a fraternidade e no respeito mútuo. Senhor, queremos ser autênticas testemunhas de vossa mensagem, artífices de um mundo melhor. Queremos viver esta missão na humanidade de bons, fiéis, filhos e filhas do Espírito Santo. Iluminai-nos. Amém. Introdução à leitura do texto de Ezequiel. Os textos que vamos ler e meditar apresentam a vocação e missão profética de Ezequiel.
O profeta descreve sua experiência pessoal de Deus dentro de um contexto da manifestação divina teofânico. A teofania é uma manifestação visível do próprio Deus no Antigo Testamento. Ezequiel recorda-nos de que somos convidados e convidadas a refletir sobre o nosso processo de conversão e sobre a transformação das situações injustas que presenciamos cotidianamente. Além disso, exorta-nos a valorizar os pequenos gestos de solidariedade, partilha, comunhão, escuta e diálogo. Vamos à leitura. A leitura de Ezequiel, do capítulo 3, do versículo de 1 a 15. Eu vou ler diretamente da minha Bíblia. Então disse: Filho do homem, como que tens diante de ti, come este rolo, e vai falar com a casa de Israel. Abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. Em seguida disse-me: Filho do homem, ingere este rolo que te estou dando, e sacia-te com ele. Eu comi. Na boca parecia-me doce como mel. Então disse: Filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite-lhe as minhas palavras. Não é um povo de fala ininteligível ou de línguas difíceis que és enviado, mas a casa de Israel. Não há uma porção de povos de fala ininteligível ou de língua difícil, cujas palavras não entenderias. Se te enviasse a estes, eles te escutariam, mas a casa de Israel não quer escutar, porque não quer escutar a mim. Com efeito, toda a casa de Israel tem a fronte inflexível e o coração empedernido, mas eu tornarei tua face tão inflexível como a deles, e tua fronte tão inflexível como a deles. Farei a tua fronte semelhante ao diamante, que é mais duro do que uma rocha. Não tenha medo deles, nem te apavores diante deles, pois são uma casa de rebeldes. Em seguida, disse-me: Filho do homem, tudo quanto te disser, recolhe-o no teu coração. Ouve com toda atenção e dirige-te aos exilados, aos filhos do teu povo, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Javé, quer ouça, quer deixem de ouvir. O Espírito ergueu-me enquanto eu ouvia um ruído, um ribombar tremendo atrás de mim, o qual dizia: Bendita seja a glória de Javé desde a sua morada. Era o ruído das asas dos seres vivos que se tocavam uma nas outras e o ruído das rodas que ficavam ao lado deles. O ruído de um ribombar tremendo. O Espírito ergueu-me e me levou. Fui, mas amargurado, com o espírito em fogo, enquanto a mão de Javé pesava sobre mim. Cheguei aos exilados de Terabibe, que habitavam junto ao rio Cobar. Era aí que eles estavam, e demorei ali por 7 dias, consternado no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, essa é a leitura que Deus profere para o profeta se dirigir ao seu povo. Vamos ver o texto. Então, isso aqui é para você refletir aí durante a semana, em sua casa, na sua Bíblia. O que mais chama a atenção na leitura desse texto no primeiro momento é a dureza de coração desse povo, que precisa ouvir a voz de Deus. O que se pode compreender por filho do homem, como que tens diante de ti, como este rolo vai falar com a casa de Israel. Isto é, o filho do homem, nós somos finitos, nós somos frágeis, e a gente vai ouvir, e Deus quer que o povo o escute através desse filho do homem. O rolo, como eu disse para vocês, é assimilar o que está escrito, entender o que está escrito, depois transmitir ao outro. Porque se diz que toda a casa de Israel tem a fronte endurecida e o coração empedernido. A cabeça dura, de não querer escutar, coração fechado, que não quer amar, que não quer se aproximar de Deus. O que significa dizer que o rolo era doce como mel? Porque a palavra de Deus consola. Quando nós fazemos oração, nós estamos conversando com Deus. Quando a gente lê o texto sagrado, é Deus falando conosco. Por isso, doce como mel. O Espírito ergueu e me levou. Eu fui, mas amargurado, com o espírito em fogo, enquanto a mão do Senhor pesava sobre mim. O que mais chama a atenção nesse versículo? É justamente essa resistência que a gente tem de querer participar, de querer levar a palavra de Deus até o outro. Mas nós temos que confiar que Deus está conosco. Agora vamos trazer o texto para perto de nós. Em que consiste a vocação de um profeta? Denunciar as mazelas das coisas erradas que estão acontecendo e anunciar um mundo novo, uma vida nova em Deus. Como é possível atualizar essa mensagem diante da realidade em que você vive hoje, em que nós vivemos hoje? É possível da gente perceber os cabeças duras, as pessoas de coração travado, as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, e a gente tem que levar essa palavra desse povo. No período da dominação babilônica, deu-se a morte de muitas pessoas, a destruição de Judá, e 3 deportações foram levadas para o cativeiro. Você conhece pessoas que tiveram que deixar sua cidade, seu estado, seu país, em busca de trabalho, de condições para sobreviver? Qual é a Babilônia de hoje? Então, esse texto, ele é um texto também apocalíptico, que ele traz momentos da nossa própria realidade. Como vamos viver, o que é a Babilônia de hoje, as pessoas que saem de seus lugares para tentar uma vida nova, um mundo novo, uma conquista nova. Isso a gente enxerga por aí. Como se pode perceber que o autor do texto narra sua experiência de um mundo bem peculiar. E você, e eu, e nós? Como contaria a sua vocação, com toda essa estrutura, com todo esse engajamento, do nosso cotidiano engajado, como leigo e como leiga na vida de hoje? Como que você se considera um ou uma profeta nesse mundo de hoje? Qual é o seu papel? Aqui não é Deus apontando o dedo para nós, mas chamando a nossa atenção para essa particularidade. E aí, nós vamos passar agora para a oração que brota da palavra. O que gostaríamos de oferecer a Deus neste mês da Bíblia, à luz do texto do livro de Ezequiel? Pense nisso. O que você quer oferecer a Deus
durante esse mês da Bíblia, à luz do livro de Ezequiel. Senhor Deus, de bondade, que nosso gesto singelo chegue até vós e seja acolhido em vosso coração misericordioso. Vós que convocai em todos os tempos homens e mulheres para serem vossos mensageiros pelo mundo como profetas da verdade. Não cesseis de continuar convidando cada um e cada uma de nós para experimentar e anunciar a vossa mensagem. Favorecei-nos para que, alimentados de vossas palavras e animados pelo vosso Espírito, possamos ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs necessitados e necessitadas, dos exilados e das exiladas do nosso tempo, para que nos tornemos cada dia um só povo em vosso amor e que caminha pela paz. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ao nosso compromisso com a palavra. Durante a semana, procure se lembrar de pessoas de sua comunidade, que você mais admira como profeta de nosso tempo. Se possível, escolha uma delas e peça que conte como se sentiu chamada ou chamado por Deus para estar a seu serviço. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrete, para o próximo encontro, leia com atenção Ezequiel 18, de 21 a 28. Caso você tenha esse material, leia o texto preparatório. Leia o texto preparatório dele e que o lema vai ser a responsabilidade pessoal do profeta Ezequiel. Então eu disse para vocês que hoje o vídeo vai ser um pouquinho maior, em função da introdução. Os próximos vão ser menores, que nós vamos direto ao encontro. Então esse é o primeiro encontro. Espero que ajude você a refletir aí em seu ambiente, sua casa, com sua família, ou mesmo sozinho. Desejo uma boa semana, saúde e paz.